Olá, alunos! Escola Municipal Domingos Fubini, sexto ano B e C. Professora Cassandra. Vamos estudar frações. Como são chamadas as frações? O nome de cada fração depende do denominador. As frações são chamadas de meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos, para denominadores de 2 a 9. Exemplo: um meio ou metade. Outro exemplo: um terço ou terça parte. 3/4 ou 3/4 partes. 2/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9. Então, reparem que até aqui, olha, nós temos duas formas de ler as frações. As frações de denominadores, como 10, 100, 1000, etc., são chamadas de décimos, centésimos e milésimos, respectivamente. Exemplo: então, nesta fração aqui, nós chamamos de 3 décimos. E para as frações com denominadores maiores que 10 e diferente de 100, 1000, etc., basta que leia o número do denominador seguindo da palavra avo ou avos. Exemplo: 9, 12 avos. Observem que as frações, nós podemos desenhá-las igual a este círculo que foi dividido em 10 partes e foi pintado 3. Por isso que o numerador é 3 e o denominador é 10. Então, o denominador são quantas partes foram dividido e o numerador é quantas partes foi pintada. Aqui neste exemplo de baixo, o círculo ele foi dividido em 12 partes iguais. E destas 12 partes foi pintado 9. Então, a fração deste desenho é 9/12 avos. Atividade número 1. Desenhe no diagrama as frações citadas e depois escreva-as por extenso. Então, na letra A, 2/4. Vocês vão desenhar aqui um quadrado, um retângulo, vão dividir em 4 partes e vão pintar 2. E depois, aqui nesta linha, vocês vão escrever 2/4. E no restante dos itens, vocês vão fazer a mesma coisa, vão desenhar e vão escrever. Exercício 2. A imagem a seguir representa uma pizza. Letra A. Em quantas partes iguais a pizza foi dividida? Então, vamos contar quantos pedacinhos tem a nossa pizza. Letra B. Cada uma dessas partes representa que fração da pizza? Se nós formos pensar em um pedacinho só, que fração da pizza que representa? Letra C. A parte pintada representa que fração? Agora, pensando na cor verde aqui, quantos pedacinhos verde nós temos e quantos pedaços foi dividida a pizza toda? Então, como que nós fazemos uma fração para representar? Exercício 3. Na hora do lanche, Pedro ficou encarregado de servir suco de laranja natural para o seu grupo. Pedro observou que com uma jarra de 2 litros dava para encher 8 copos de suco de laranja. A turma tomou 5 dos 8 copos servidos por Pedro. Observe a imagem e represente em fração a quantidade consumida. Então, nós temos aqui, olha, os copos, né? Temos copos vazios e temos copos cheios. Então, o que vocês vão representar? A fração, olha, observe a imagem e represente em fração a quantidade consumida. Então, estes aqui são os copos consumidos. Em relação ao total, como que nós fazemos a nossa fração? Próximo exercício, complete as lacunas. Então, observem, vocês vão observar este quadriculado pintado de amarelo aqui e vão responder. Letra A. A figura foi dividida em quantas partes? É só contar. Quantas partes foram pintadas de laranja e outras partes foram pintadas de amarelo?
Depois, em termos de fração, que número vai aqui? Da parte laranja corresponde ao da fração. E o corresponde ao seu. Podemos representar pela seguinte fração. Letra B, escreva como se lê a fração acima. Então, uma dica para colocar aqui é a quantidade, é a quantidade de quadradinhos laranja. E aqui é o total de quadradinhos. Então, vamos contar. Exercício número 4. Escreva a fração que representa cada figura. Então, por exemplo, aqui na letra A, nós vamos contar quantos quadradinhos foi dividida essa figura. A quantidade total de quadradinhos vai embaixo. E a quantidade de quadradinhos pintada vai em cima, que é o nosso numerador. Número 5. Desenhe figuras que representem as frações a seguir. Então, neste primeiro quadriculado, vocês vão representar uma figura, vão desenhar uma figura que represente 6 décimos. E na letra B, outra figura que representa 3 nonos. Exercício 6. Veja o modelo e depois resolva os demais itens. Então, olha o modelo aqui. Nós temos que 2/5 de 15 é igual a 6. Como que descobriu que é 6? Então, nós vamos pegar o 15, vamos dividir por 5 e deu 3. Agora, nós vamos pegar o 3 e vamos multiplicar por 2, que deu 6. Então, para resolver estas contas, nós dividimos este valor pelo denominador, o resultado nós multiplicamos pelo numerador. Então, vocês vão fazer igual ao exemplo todas estas letras aqui. E para esta semana, vocês resolverão até o exercício 6. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um abraço a todos.